Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo e o tema desse vídeo vai ser depressão, atendendo a pedidos. Então deixa eu ler aqui as mensagens. Então as pessoas comentaram lá, faça um vídeo sobre depressão e como acabar com essa doença que paralisa e estagna a pessoa. No outro comentário a pessoa também reforça, né, para fazer sobre esse tema, apoio, depressão é o mal do século. Então vamos falar nesse vídeo sobre depressão. E aqui, como acabar, né? Não é bem como acabar. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Eu vou falar o processo que está acontecendo, que naturalmente vai acabar, né, com a depressão, né? Que é algo, não é um mal do indivíduo, não é um mal da pessoa, é um mal coletivo, né? Então isso é feito coletivamente. Porque não adianta você acabar com a depressão de uma pessoa, né? É ilusão. A pessoa ela apenas deixa de como um organismo geral, né, um todo que nós somos, então o indivíduo ele apenas deixa de manifestar tais sintomas, né, que está aqui, que a depressão é algo, digamos, social, né, algo global, social, assim, é de um todo, né, tem a ver com a nossa sociedade, ao modo de vida que nós levamos, com energias, né, ao rebaixamento energético ao qual fomos impostos. Então é como assim, vamos supor, um corpo, né, o mundo é como um corpo total, e esse corpo está doente, tá fraco, está enfermo, né? Então baixa a energia, então ele fica susceptível a um monte de doenças, né? E a depressão é uma delas. Então, enquanto estivermos nessa condição, um indivíduo ou outro, né? No caso, como coloca aqui, é o mal do século, muitas pessoas estão manifestando, né? Então acaba manifestando essa depressão, né? Digamos, em seus estágios mais severos, né? Mas de uma forma ou de outra, todos nós experimentamos esse mal, né? Quem falar que não, tá mentindo. Então vamos lá, vamos detalhar mais isso daí. A depressão, ela não é um tema simples, não é um tema fácil de estar expondo, porque assim, envolve muita coisa, né? Tem aquela visão compartimentada que eu vejo só o indivíduo está com problema, é por causa disso, não, é um todo, né? Então a gente tem que ver o que acontece nesse todo, nesse contexto, né? Qual que é o processo que está acontecendo para mudar isso, para inverter isso, né? Como fala, como acabar, para acabar com isso, né? E, e como, onde nós estamos inseridos nesse processo. Então esse que é o interessante, porque como eu tenho colocado em vídeos anteriores, nós nada fazemos, né? Nós só assistimos um processo se dando conta e nos percebemos, né? Nós nos acordamos dentro desse processo. Então nos vemos, né, operantes dentro de tal processo, né? Então é algo que já acontece e nós vamos apenas ganhando lucidez e se percaptando disso, se percebendo tudo isso. Então vamos lá. Para uns essa é a forma, né, de acabar com a depressão, né? É uma forma do indivíduo ver que está fazendo algo, né, de achar, só que ainda na forma do indivíduo. Eu vou colar uns links aí na descrição do vídeo, que são esses daqui. Alguns são filmes, Equals, Equilíbrios, O Doador de Memórias. E aqui é uma página minha do Facebook, né, Belas Imagens. E uma página de GIFs, né, uns GIFs aí legalzinhos pra gente estar vendo. Então assim, né, eu nem sei por onde começar, porque é um tema que é muita coisa, envolve muita coisa. Então vamos começar aqui pelo Krishnamurti. Não é sinal de saúde ser ajustado a uma sociedade profundamente doente, né, o Jiddu Krishnamurti. Então, ou seja, ser ajustado, né, ser o cidadão perfeito, não é um sinal de boa saúde. Por quê? Então as pessoas vão questionar, falar, opa, um rebelde, né, tá se rebelando. Assim, bem direto, a gente vive numa sociedade, um modo de vida, muitos sábios já conhecem o conceito de Matrix, né? É algo criado para, não para o ser humano. Então vamos supor, não é difícil de se ignorar que existe uma elite dominante, um topo, uma forma de pirâmide onde o topo controla. Desse topo parte tudo que você tem hoje, tudo que você vê, tudo que você aprendeu nos sistemas convencionais de educação e até religiosos, parte desse topo, né? Então assim, é como se o mundo ele tivesse se transformado numa empresa, né, e é gerenciado por esse topo, e esse topo ele
tem que dar as normas à empresa, né? E os funcionários, né, que somos nós, que somos considerados escravos por essas raças, né, que envolve raças, então assim, como eu falei, envolve muita coisa, né, nos consideram escravos, então eles adestram, né, eles criam esses funcionários para ser o peão de empresa, né, para servir essa empresa. Então nós estamos totalmente alienados de nossa verdadeira natureza, né, totalmente alienados, né? Então mesmo quem pensa que está desperto, mesmo nós que estamos despertando, né, a gente tem que ficar lá, será? Né, por isso que a gente nos torna meros espectadores da nossa própria vida. Então você observa a sua vida, observa o que você faz, né, e tem que ter aquela neutralidade, deixar fluir, né, porque o que eu vejo, o que eu presto atenção, preste atenção no que vem de dentro, é o que o seu coração pede, o que é o certo, né, aquela coisa que, por exemplo, aquela pergunta que as pessoas se fazem, será que Jesus faria isso? Será que Jesus aprovaria isso? Né, tipo uma brincadeira, mas é muito certo isso, né? Então, ou seja, é uma forma de você ver o que vem de dentro, é o que sua intuição, para onde a sua intuição está te levando, é o que você sente referente às coisas, né, às situações, né, como você se sente, né? Porque isso é um processo de aumento de energia planetário, né, tem a ver com a transformação do planeta, tipo, tudo está em movimento, tudo está em transformação, né, e aqui o nosso planeta, que está dentro de um sistema solar, que dentro participa de uma galáxia e tal, então tudo isso está em transformação, e nós também sentimos essa transformação, e como indivíduos nós também, né, expressamos essa transformação, então nós observamos este processo, né, então, esse processo vem o que? Vem nos despertando desse sonho que é a Matrix, dessa natureza adulterada que é a Matrix. Então você vai se dando conta que você faz um monte de coisas que não é normal, né, que muitas vezes você não queria. Então, por exemplo, você tem indivíduos mais novos, crianças, que já se batem de frente com essa, né, geralmente os jovens são os rebeldes, né. Deixa eu citar, eu tenho que citar aqui o consumo de carne, né, que é assim, é vital, é um ponto crucial, né, no caso da depressão também, né. Então tem crianças que recusam, né? Elas nascem e o pai e a mãe vai tentar dar, e fala caca, não quer, e se dá, passa mal, né? Que é o normal. Então a criança passa mal e aí vai lá no médico lá e fala, não, tem que existir, porque precisa comer, né? Porque tá o sistema, eles fizeram as pessoas acreditar nisso, né? Então existe, dá em pequenas doses, é como uma droga que vai acostumando, o corpo vai acostumando, depois costuma, vicia, legal, já tem um cidadão ali, né? Para servir a Matrix. Isso implica um monte de coisas, porque você, como criado para ser escravo, né, é como um cavalo, né, um cavalo tem toda a sua força, tem toda a sua liberdade de viver nos campos, nas pradarias. Eu vou trocar esse programa aqui porque ele vai ficar travando. Deixa eu usar esse outro aqui. Tá aqui eu de volta. Então assim, você tem um animal que tem toda a liberdade, tem toda uma força, aí de repente ele é adestrado para servir apenas a um único propósito, viver atrelado a uma carroça, né, de forma muito limitante, então ele não vai ser nem 5% do que ele deveria ser na natureza, né. Isso acontece com o ser humano, né. Nós não percebemos isso, nós não damos conta disso porque nós nascemos dentro desse cativeiro, né, então isso é muito difícil. Então, você vai ter alguns filmes, né, deixa eu chegar aqui aos filmes. São esses daqui, filme Equals. Esse filme Equals, deixa eu aparecer aqui que é mais legalzinho. Então aqui, esse filme Equals, eu vou abrir ele aqui, mas eu não vou poder estar passando, porque cai no direitos autorais e aí começa a bloquear o vídeo, né? Então vou ter que fazer assim, né, e pulando cenas. Então aqui é os trailers, eu vou deixar aí para vocês verem, né? Eu acho que se eu diminuir a velocidade aqui, e ele não vai ser pego no direitos autorais, acho. Então aqui, ó. Eu assisti há algum tempo esses filmes, né? Então assim, eles são de ficção, já tem um tempinho já. Então às vezes eu acabo não lembrando muito bem. Então aqui você tem uma sociedade extremamente condicionada, né? E esse é um dos filmes, que aqui é o Equals. Aí tem o Equilíbrio, que também é semelhante. Tem o Doador de Memórias, que também é semelhante. Trata de uma sociedade que ela foi adulterada. Então todos fazem analogia, referência à Matrix, a qual nós vivemos. A qual os indivíduos foram adulterados, foram acostumados ao modo de vida, nasceram lá. E, dentre eles,
ou melhor, nesse sistema existe, claro, um sistema de contenção. Então os indivíduos que começam a despertar, eles vão e contêm esses indivíduos, retiram da sociedade, dos meios cabíveis, ou possíveis, ou exclusos, né? Ou seja, mata o indivíduo, de qualquer forma lá, porque é algo que vai corromper o modelinho deles, perfeito, né? Então, esse filme, eu achei ele assim, mais interessante, embora não seja assim um filmão, né? Mais um filme pra gente refletir, porque ele coloca a questão do despertar. Então, por exemplo, as pessoas geralmente nesses filmes tomam drogas, né? Remédios, todo dia elas vão lá tomar alguma coisa que injeta, ou pastilhas, né? Pra quê? Porque para não desenvolver uma tal doença, né? No caso, seria as emoções. Então, eles veem as emoções como doenças. Então, as pílulas reprimem, ou melhor, não deixam que o indivíduo, né, desenvolva as emoções. Então, o indivíduo nasce, né, tem toda a sua vida sem desenvolver emoções. O que acontece quando esse indivíduo ele esquece de tomar a pílula ou para de fazer efeito? Ele começa a desenvolver emoções, né? Começa a se percaptar de sua verdadeira natureza, e aí você lhe dá conta com aquela sociedade, né, que tem algo errado, né? Então, no filme eles taxam assim, estágios da doença, né? Primeiro estágio, segundo estágio, como se fosse um câncer. O último estágio, né, o estágio mais grave, é o suicídio. Então a pessoa se suicida. Ou seja, a pessoa despertando, ela entra em depressão quando ela se dá conta dessa sociedade, né? Então aí você já tem uma dica, né? Então todos nós que estamos aí buscando, né, nos primeiros estágios, não, já embalando aí no filme. Então no começo do processo, então é porque você está incontente, você está insatisfeito, né? Você vê que não é isso, isso depende de cada um, tem o seu processo. Então uns estão insatisfeitos, né? Outros sentem que há algo mais e vão atrás desse algo mais, né? Então tem aquela coisa do amor, né? As pessoas que falam, tem duas formas que a pessoa vem ao centro espírita, pelo amor ou pela dor. Então pelo amor é aquela pessoa que sente que tem algo mais, né? Ela fala, nossa, eu quero isso. Né? E tem outros que são insatisfeitos com a sociedade, o modo de vida, ou porque não consegue as coisas tais, não consegue se encaixar, né? E aí começa a buscar também. Então assim, são modos que a pessoa vem a despertar. Só que a pessoa sente, né, uma certa tristeza, porque recebe essa carga, porque percebe que a coisa tá limitada, né? E a coisa assim limitada ainda tem a energia densa, né? E a energia densa não é um problema, porque vamos supor, a energia é só energia. A pilha, quando ela tá com pouca energia, ela continua do mesmo jeito, né? Só tem menos energia, ela não fica triste, feliz, ela só tem pouca energia. Só que o problema é que na energia densa tem uma gama de raça de seres parasitas, né? Esses seres parasitas, para parasitar a raça humana, eles descobriram que o ser humano tem emoções, né? Tem essas emoções que muitas raças aí não tem. Você vai ver muita gente manifestando aí ETs, conversando com ETs, que não manifestam as emoções que o ser humano tem. E essas raças descobrem por vezes que a emoção, quando é tristeza, raiva, essas mais ruins, o ser humano é uma energia mais gostosa para eles, porque é mais densa e é o ambiente que eles estão. Então é como se você caísse de dimensão, né? Então o ser humano aqui, ele então, estando encarnado, ele pode estar inserido no contexto de quinta, sétima ou, né, abaixo de terceira, onde que esses seres vão ver esse ser humano e vão vampirizá-lo. Então eles vão em cima das pessoas para que ela mantenha as energias baixas. Então além da energia tá baixa, esses seres vão, né, e tem uma série de meios a quais eles fazem para que a pessoa manifeste essas energias ainda mais baixas, mais densas. Então o que? Depressão, medo, raiva, ódio, ciúme, né? Então você tem toda a mídia programada, criada para isso, para manter esse sistema. Você tem todo o sistema de educação, de mídia, né? Eu falei da mídia já, desculpa. De alimentação. A nossa alimentação, ela não é aquela alimentação energética, né, como eu falei no vídeo anterior, uma alimentação viva, a qual você, né, tem uma interação com o alimento, um respeito, né, um alimento assim com mais luz, né, que eleva a vibração. Não, ele é baixo, ele é morto, a gente queima, a gente mata, a gente adultera, né, a gente já não come mais o natural, então também mantém a energia baixa. Então é todo um sistema criado para isso. Então para nós parece natural, porque nós nascemos dentro disso, mas é totalmente fora da realidade. Então o indivíduo se acostuma, então se mantém ali. Então, ok, tem a alimentação, né, de saúde que não funciona, né, todos os sistemas. Então floresce esse caos, né, nessa sociedade. Então o indivíduo, ele se dando conta disso, ele dá aquele choque, né?
Porém, quem desperta não é o bonequinho da Matrix, não é o personagem, né? É a tua alma que está ancorando. Né? Antes de você vir para a Terra, você olha assim, eu vou encarnar, e você sabe que você vai ter dentro de um contexto, que você vai entrar numa família, que vai entrar numa sociedade, né? E vai entrar numa pele, né? E aquilo vão te chamar por um nome, né? Então você sabe tudo isso. Então é essa alma que desperta dessas coisas que é usadas aqui, né? Como eu falei no vídeo anterior, comportamento tribal. Né, um comportamento que é muito primitivo, é muito longe da realidade, né? Então essa alma que desperta, e nesse processo há todo um conflito, né? E essa alma, ela é muito forte porque ela lhe dá conta com tudo isso, ela se dá conta dessa realidade alienante, né? E mesmo assim ela se mantém firme, se mantém em pé, né? Então assim, você vê muitos espiritualistas tristes, deprimidos, né? Mas a alma está ali lutando, né? Então por que que às vezes a pessoa ela se deixa derrubar? Porque ela volta alguns passos, porque ela espera retorno da Matrix. Então você tem assim, aqui você, de uma certa linha, você tem a Matrix, né? Você tem tá um caminho ascendente, como eu falei, número 1, 2, 3 dos chakras, né? E tal. Aí o quarto, que já é o coração, você já está acima da linha da Matrix, então você já passou. Então, a pessoa ela espera, ela faz as coisas, ela ainda espera uma recompensa desses 3 pontos para baixo, né? Ou seja, do meio, né? Então tá aquela coisa que é bíblica lá, que de quando eu falo assim, preciso de Jesus, né? Ele falou, ó, buscai primeiro os reinos do céu, o demais vos será dados em acréscimo. Ou seja, não espera nada daqui de para baixo, né? Do terceiro ponto para baixo, da Matrix para baixo, da terceira dimensão, né, para baixo, não espere nada, né? Faça o que o seu coração pede, né? Seja tu mesmo, né? Seja alma. Então a pessoa ela faz, né? Por exemplo, você tem cuidadores de animais que as pessoas colocam o coração porque o animal não dá nada de volta para a pessoa, né? Então a pessoa tá lá ralando todo dia, né, naquele esforço, é o que é a alma que está ali, né? Que vê que algo precisa ser feito. Só que aí não tem retorno à sociedade, às vezes a pessoa é até, né, criticada, e aí essa pessoa ela não está na alma, se ela, né, quando a pessoa, todo mundo oscila, né, e cai, aí ela pega e dá uma certa tristeza, né? Um certo, digamos, desespero, porque você volta seu olhar para o caos, para o que deu errado já, né? Quando a pessoa ela tá na alma, ela não espera nada de baixo, então ela olha para cima, ela vê que para cima, né, 4, 5, 6, 7, há um universo absurdamente, né, ao qual nós estamos inseridos, ao qual nós fazemos parte, então ela se ancora nisso, né? Então disso vem a ela a serenidade, disso vem a ela, ou seja, não tem depressão. Mas como nós somos um todo, estamos ancorados aqui também, na matrix densa, no caos, nós ainda sentimos, ainda nós nos envolvemos com essa energia, então nós sentimos essas energias. Só que a forma de perceber, de lidar com isso é diferente. Então você sente, a coisa já não te derruba, porque você vive uma outra realidade. Agora, se você se dá conta de tudo isso, de todo esse caos, de tudo que é feito aqui nessa Matrix, só que ainda não percebe isso aqui pra cima, aí é complicado, né? Então são essas pessoas que são mais afetadas pela depressão, por essa energia. Quando você tem um rebanho, você tem a cerca, então você vê que uma ovelhinha ela tá começando a ficar toda engraçadinha, pular, dar saltinhos mais alto, e começa a se encaminhar pra cerca, começa a querer pular a cerca pra fugir, você manda os lobos, você manda os cachorros, você junta todos os recursos para arrebanhá-la de volta, né? E a mantém sob vigilância. Isso é feito na Matrix. Então os indivíduos que estão despertando, eles são vigiados. Então a energia que vai para eles para derrubar é muito mais pesada, é muito mais forte. Então você lidar com energias muito mais pesadas. Porém, daqui para cima, numa vibração mais alta, essas energias não te alcançam, né? Então por isso que quando a pessoa ela tem aquela oscilada, tem aquela bad, né, aquele período mal, ela fica bastante deprimida porque, né, a energia que vem para ela é mais pesada, ela canaliza mais, ela está mais aberta, né, está mais expandida. Então você percebe maior o caos, você sente mais o caos, né? Porém, é aquela coisa, se mantém em equilíbrio, né? O racional ele tem que estar atuando para te lidar, falar, ó, é isso aí, é esse processo, né? Você se tomou contato com tal energia, então sai disso, né? Então a pessoa ela rapidamente se recupera. Então da mesma forma que nós trabalhamos com mais energia, né, a energia ruim que vem também vem para derrubar. Então, ou seja, eles mandam os cachorros para atrás daquela ovelha para trazer ela de volta, né? Então, assim, a gente lidar com muita coisa. Só que a ovelhinha se dá conta que não é uma mera ovelha. Então, ela de 5% ela passa a 10, 20, 30, 40, 50%. Aí não tem mais lobinho, não tem mais dono de pastoreiro que
segura essa ovelha, né? O ser humano, assim, é uma coisa incrível, só que ele está preso, né, acorrentado aqui nessa Matrix. Então, quando você começa a despertar, você se percebe, se percapta de tudo isso, só que ainda existe um contexto. Você ainda vive dentro desse mundo terrícola, você ainda veste uma pele humana, e o mecanismo é esse de despertar. Você tem que ficar aqui, tem que aceitar a sua encarnação, estar aqui. Né? Quando você veio, você aceitou. Então é como aquela coisa do mergulhador no escafandro. Né? Ele não vai entrar ali no escafandro, que é aquela roupa de mergulhador, descer lá embaixo e lá e ficar desespero. Ah, me tira daqui, me tira daqui. Não. Né? Só que ele sabe o que ele está fazendo. Então por isso que ele não tem desespero. A gente não, a gente apagou a memória. Então a gente realmente tem que encarnar e se passar por humanos. Né? O que chamam de sementes estelares. Então, não saber disso às vezes é desesperador. Né, porque a pessoa está aqui, está naquela escuridão do mar, do oceano, né, não vê nada e vê seus movimentos limitados, né, então é desesperador, né, porém, né, a pessoa está ciente de que participa de um outro contexto, está lá fazendo algo, né, e logo ela vai ser puxada, né, no tempo certo, e isso não causa pânico, medo algum, né, então existe todo um preparo para se encarnar aqui, porque a gente lidar com essas situações. Então essa é uma faceta, né, do que se passa aqui, para a gente entender ao qual contexto estamos inseridos e aonde atua essa energia que é densa, que torna os seres deprimidos. Então aqui as pessoas, nesse filme, as pessoas começam a despertar, então ela começa a sentir emoção, começa a olhar para outra forma, a se apaixonar, né, e não aquela coisa mera de se procriar, né, como que é o filme. Então ele sentir pela outra pessoa, sentir um zelo, né, e isso o sistema anota e tenta lá, né, já podar da pessoa. Então, a pessoa ela vai se dando conta, ela vai começar a despertar, ela vê aquela loucura, então ela já não controla as emoções, né, e acaba sendo levada ao suicídio. Então o filme coloca dessa forma, né, como se fosse algo perigoso despertar. Então fica uma subliminar também, ó, despertar é perigoso, né? Só que a alma, ela não é o personagem se assusta com isso. Né? Você vê muitas pessoas falar, cuidado, né? Não leia essas coisas, não vá por esse tal caminho, cuidado. Então esse é o personagem medroso acorrentado na Matrix. A alma não, fala, não, essa sou eu que eu sou, né? Eu não vou, né, ficar com minhas asas encolhidas, que eu tenho asas, então eu vou voar, não vou ter medo de voar, né? O ser aprisionado não, fala, não voa porque você pode cair, as asas podem subir, né? Só que você tem asas, tem um pássaro tem asas, então para ele é um absurdo. Então nós passamos por esse processo, né? Esse é o processo do despertar, de acordar. Não diria nem despertar, seria acordar mesmo, porque o despertar ele vai muito além disso. Então há esse contexto. Deixa eu só ver se eu estou gravando aqui mesmo, porque está gravando e já está quase meia hora. É um vidinho que vai ficar um pouquinho longo porque está só no começo, porque tem muita coisa, né, que envolve isso. Então, ou seja, há esse processo. Então esses filmes eles colocam isso. Então tem o E-Cross, o Equilíbrio, né, que tem as pessoas que vai lá e, né, deixa eu só ver se é esse filme mesmo. O Doador de Memórias, a pessoa começa a despertar também, que é muito interessante, né? Então Equilíbrio, aqui tem uns que são tipo juiz, né, que caça as pessoas que dentro vão daquela sociedade condicionada, robótica, mecânica, né? Então algumas pessoas elas começam a fazer arte, né, começam a fazer pintura, querer cores diferentes. Então esses caras vão lá, caçam essas pessoas, né? Então num dado momento lá ele viu um cachorro e aí já viu, né? Viu o cachorrinho e a história muda. Então ele próprio, que é um dos juízes, digamos, né? Dos caçadores do Neos, né? Da Matrix, começa a despertar. E sempre, né? Tem um potencial incrível, porque a Matrix ela é assim, esse sistema que nós vivemos. Cadê eu? Aqui. Então assim, os caras que controlam, então eles têm os Neos da Matrix, tem os Homens de Preto, né? Então tem os super soldados. Então para esses humanos eles têm que capacitar um pouquinho mais. Então eles deixam ele desenvolver um pouquinho mais do que o ser humano é capaz. Mas claro, não despertar. É algo que ainda eles mantêm sob controle. Só que esse pouquinho mais já faz da pessoa tipo um super-homem, né? Já faz da pessoa, né, algo que, assim, se as pessoas despertassem, esse mundo acabava, né? Esse mundo aqui ele é surreal, ele é irreal. Então por isso que muitas mensagens canalizadas falam, ó, tudo isso vai acabar, né? Porque despertando você não se interessa mais por nada disso. Na realidade seria completamente outra, né? É outra coisa, né? Creio eu que o processo ele precisa ser aos poucos, né? Pra gente acompanhar esse processo passo a passo de despertar, né? De acordar e de se transformar em uma humanidade liberta. Isso pode demorar muito, né? Mas para quem já veio, quem já é desperto,
né, pode ser que passando esse período a pessoa venha só para ajudar a dar um upgrade na humanidade. Né, a pessoa quando saiu desse período de transformação, de fortes transformações, né, que eu acho que é um período que a Terra passa que é mais intenso, a pessoa pega, opa, já cumpri minha tarefa ali e vai viver no seu mundo, né, de onde veio. Né? Aí vai ser um outro processo, porque ela vai ter que digamos, desinterrocolizar, né? Deixar de ser o terráqueo aqui, o terrícola lá, né? Então ela vai passar por outro processo, mas aí eu acho que já é outras coisas. Então, ok, sem viajar demais, porque vai ter muitas pessoas que talvez, pelo tema, vão chegar a esse vídeo, né? E aí vai ser muita coisa nova que a pessoa nunca viu, então assim, eu acho que precisa desse choque de realidade, porque a alma sabe o que está sendo exposto, né? O indivíduo não. Então é complicado. Então há por isso tem que ir o passo a passo. Então aqui eu coloquei até as imagens aqui que eu vou mostrar aqui a página para vocês de onde eu retiro, né? Vai só meio. Então aqui ó, o indivíduo ali está vendo ali esse aqui eu queria ampliar, mas eu vou usar outro programinha aqui que vai deixar que eu amplie. Cadê? Aqui. Então aqui, ó. Então o indivíduo aqui ele tá, né, o mais comum. Pessoa que nós crianças, já bota a criancinha lá em frente à TV, né, e você passa a vida toda vivendo uma realidade que não é sua. Então aqui a alma dá um crack, né, começa a instalar, fala, opa, né? Esse indivíduo ele começa a despertar, né? E uma vez despertando, ele se percapta de outra realidade, né? Sai daquela deprê, né, daquele condicionalismo, aquele conformismo, né, e vai viver uma outra coisa, né? A vida começa quando a zona de conforto acaba. Então a pessoa colocou essa observação, né? Aqui é uma imagem que vem aí dos, digamos, ideais budistas, né? O indivíduo aqui que vive na Matrix, eu quero felicidade, porque o que as pessoas buscam? Felicidade. Todo mundo está buscando felicidade, né? Você tem a mínima noção do que é isso, né? De que raio é isso. Na Matrix, né, você é ensinado que a felicidade está nas coisas, né? Só que tem um porém, né? Não é que está nas coisas, é como eu me sinto em relação às coisas. Como eu me sinto em relação ao meio que eu estou inserido. Então a Matrix, ela te dá uma orientação, ó, você vai se sentir bem nessas coisas. Então você tem toda a mídia, a propaganda, né, mostrando as coisas que te faz feliz. Então, o indivíduo é programado assim, então ele quer essas coisas, eu quero, né, ele vira um parasita, né, que parasita, que é consumidor, naquela coisa de devorar o planeta. Né? Então nós temos o sistema predatório, que estamos predando o planeta. Então é o indivíduo, né, simbolizado aqui pelo trabalhador, escravo, né, e aqui um religioso, né? Então eu quero. Então aí o religioso vai lá e cata o eu quero dele, né? Primeiro remova o eu, né, que é o ego, né, que é a pessoa que quer, que foi o programinha ali, né, o da Matrix. Em seguida retira o quero, né? Então a pessoa, e agora tudo que lhe resta é felicidade. Então ela se dá conta, né, que tirando o ego, tirando o quero, né, que são coisas programadas, são programações, né? Já tem. Essa aqui eu vou pular porque não é tão simples estar explicando, né? Talvez outro momento. Deixa eu passar isso aqui rapidinho porque tem bastante coisa. Então aqui são tirinhas que mostram para a pessoa, né? Está inserido dentro do contexto, né, familiar, dentro de uma falsidade. Eu fiz um vídeo aí, autenticidade, né? Alguém até comentou lá que é ruim você vestir o personagem, né? Que muitas coisas nós temos que fazer. Então assim, a pessoa que está despertando, né? O comum já não mais lhe atrai. Então é complicado, né? Às vezes nesse contexto aqui você não se sente bem, porque você vê que todas as pessoas estão ali no comum, né? E aí? Né? Não é coisa já é passado, né? Não traz. Então o indivíduo ele sai, né? E vai se sentir bem isolado, que acontece com muitas pessoas, né? De nós que estamos aí nesse processo, né? Então aqui, ó, o idoso, né? Com a mente mais serena, né, e a criancinha, então a criancinha ela começa a crescer, ela começa a se inserir ali na sociedade e a serenidade dela vira, né, isso aqui. Então quanto mais que ele cresce, mais bagunçado vai ficando as ideias, né, inseridas em um monte de contexto. Agora é um cidadão formado, servente ali a Matrix, né, depois passa aquele período e ele começa a buscar por serenidade novamente, né, então vai ficando mais idoso e, né, ele volta a ser o idoso lá do começo.
né? Voltou aquele ciclo. Então aquela coisa de, ele até coloca, aparece aqui, né, tentando ensinar o mais jovem, né? Ou seja, só que ele passa por todo aquele processo para entender, né, a importância dessa serenidade. Coisa que nós deveríamos não ficar velhos para retomar, né, mas já retomar durante a vida, né, durante esse processo de vida. Aqui o indivíduo, né, que ele vem aqui para a sociedade, né, está encontrando ali um grupinho, se tem uma ideia nova, só que as ideias novas, né, não são aceitas, não são bem aceitas. E acontece, né, que ele é oprimido, tal, e ele, né, de repente, depois de um tempo, ele acaba baixando as guardas e ficando, se tornando comum, né? E aí comum ele é bem aceito. Então aqui, né, é um dos tipos de cura que a Matrix oferece para a depressão. Então a pessoa está lá ruim, está lá muito mal, né? Você vai procurar lá os profissionais. E o que essa depressão muitas vezes é? É uma sensibilidade da pessoa aflorando, né? Que nem no filme, começou a despertar as emoções. Então a sensibilidade da pessoa começa a aflorar. Então aí ela se dá conta do meio, ela começa a ser obsediada, né? Porque tem os parasitas que começam a ver elas também, né? E o que faz? Tem umas drogas que são inibidoras das emoções, da sensibilidade. Então ela toma essa droga, ela volta ao comum. Fala, opa, não passa nada. Volta a ser o comum, né? Então ela vive aquela vida de Matrix. Então para muitos se contentam com essa vidinha, né? Desde que não perceba o que está além dele, nem que perceba o que ele é. Você tem no filme Matrix o cara que é o traidor, né? Que ele entra ele sai da Matrix, ele vê todo o contexto que há fora, só que a Matrix assim, fora não é aquela coisa feia que eles colocam lá, que parece um umbral, que é uma coisa assim, né, bem assim para afastar, é tipo uma outra subliminar, ó, se você sair, você vai lidar conta com essa realidade. Não é assim, né? A realidade do personagem que imagina que saindo, sim, é daquele jeito, né? Mas quem vai coração, né, laringe e tal, né, que desperta, que se conecta, vê que a coisa realmente é outra. Mas para quem está dentro do contexto de Matrix, não consegue ver uma outra realidade fora. A pessoa só vê vazio, só vê caos, né? Só vê ET que vai querer vir invadir, só vê parasita porque ela está na faixa dos parasitas. Ela própria é um parasita, né? Para quem está além, a pessoa já se dá conta de outra coisa, de um universo completamente novo, né? Só que é o que ela é. Então, assim, de dar as drogas inibidoras, a pessoa volta e se contenta. Voltar lá para Matrix, né? Então tem o cara que é o traidor, ele sai, ele vê que há uma realidade diferente, ele vê que a coisa, né? Ele se dá conta da Matrix, só que porém ele quer voltar, porque ele não gosta de lá de fora, né? Então ele faz lá um pacto, né, de trair, de entregar as pessoas e, né, acaba voltando para a Matrix. Então tem uma cena clássica, né, que lá ele mostra ele espetando um pedaço de carne, né, gorduroso lá, né, suculento, né, então ele coloca na boca, ele fala, ó, a verdade é boa, só que a ignorância é maravilhosa, né? Então ele fala algo assim, né, assim, esse filme assim de certa forma é perfeito, né, para colocar todos, né, esses itens, né, que envolvem estar na Matrix, né? Então a carne ali, eu pensei que assim toca bastante, porque é um dos itens que mantém a coisa densa, mantém a coisa pesada. Porque antigamente você fazia rituais de sangue aos deuses, você sacrificava pessoas, sacrificava milhares de animais, né? Só que isso num contexto moderno, chega o maninho, opa, vamos mudar uma classe aqui de humanos, né? Vamos por antes você criava, digamos, frango, vamos criar agora patos, né? Ou perus, né? Mudou a humanidade. Né? Então é uma humanidade diferenciada, que não ia aceitar os sacrifícios. Falava, opa, isso aí não. Então eles mudam um pouquinho o contexto e falam, ok, então aí muda um pouquinho, a gente mata bilhões de animais por mês, acho milhões a cada segundo, né? Ou seja, que fornece todo esse sangue, esse tônus vital para manter a coisa densa, né? Animais, eles é morto, porque o sangue é só energia, então não faria nada. Só que os animais é morto o quê? Em desespero, né? Tem toda aquela tortura, né? Então aí que a coisa, né? Botar aquela energia densa no tônus vital, manter pesado, uma energia saborosa para eles, né? Essa energia, esse sentimento, ele impregna na matéria, né? Que o indivíduo vai consumir, e consumindo aquilo, está consumindo o quê? Aquela tristeza, aquele desespero, né? Mantém baixo, né? Por mais alegre que o indivíduo seja, você vai ver que é um indivíduo alegre, né? Desde que ele esteja inserido dentro de um contexto, né?
Se falta aquilo, se ele tem uma perda, se lhe roubam algo, se perde um ente querido, o indivíduo se desmancha, se desaba, porque aquilo é a realidade para ele, é o que ele está inserido. Então ele está naquelas energias, então ele desaba, entra em desespero, as pessoas entram em choque, né? As pessoas que perdem tudo, como teve a crise de 2008, as pessoas se matavam, né? Matavam toda a família e se jogavam do prédio, porque é a realidade, é a única coisa que a pessoa conhece, né? Então é todo um sistema para manter isso, né? Então o filme é perfeito em muitos pontos. Por isso que a gente usa o tema Matrix. Aqui é muito interessante também, né? O indivíduo ali, o inteligente, né? Vamos colocar aqui como se fosse inteligente, tá pensante. Só que aí com o tempo ele diminui ali a massa encefálica dele, então ele fica mais alegre, né? É uma das condições para você ser feliz na Matrix. Então, se você quer ser feliz, tem que ser ignorante, né? Porque você vai ter que ignorar muita coisa. E quando você está despertando, quando você começa a tomar contato com a realidade, com o que é esse mundo, o que é esse topo, né? Porque você tem o topo, você tem os políticos que estão muito abaixo do topo. Os políticos estão aqui colados em nós, na base, né? Acima tem o quê? As empresas que controlam os políticos, né? Então nós temos uma corporocracia, então são corporações que cuidam de tudo, né? Só que acima ainda aí você tem as famílias que tomam conta disso, e acima, né, aí a coisa vai complicando ainda mais, né? Até chegar nos deuses que sempre estiveram aí, né, que na verdade são demônios, sugadores de energia, que mantêm esse condicionamento da humanidade com base no medo, né, e mantendo esse sistema. Então você vai se dar conta de tudo isso, né, que é a parte da Matrix, que é a parte dos 3 para baixo, né. Então você despertando no coração para cima, né, que sendo autêntico, né, que tem a ver com os vídeos anteriores, a autenticidade, você sai daqueles 5%, vai ser 10, 20, então aquilo é uma realidade para você que, embora você esteja aqui, é algo que está longe, né? Embora você se dê conta, mas é algo que não te, digamos, não te molesta, não te deprime, né? Então por isso que é importante, eu vou falar disso também, a qualidade do nosso alimento, que eu já falei em vídeos anteriores, não só físico, mas alimento emocional e alimento mental, né? Porque na Matrix vão te dar ração emocional, ração mental, porque é gado. Então mantém aquilo lá, né? Porque do que você se alimenta mentalmente é o que faz a sua realidade, né? Então tem ali a ração na Matrix, as pessoas são apenas aquilo. Quando você está despertando, você lhe dá conta com outras coisas, então a sua realidade, vamos supor que o seu alimento mental era de 1%, vai ali para 20, 10, 50%, né? Então você se insere em um outro contexto, né? Então por isso que as pessoas parecem às vezes que está despertando, parece alienada, parece que não participa da sociedade, porque ela vive uma outra coisa, né? Ao qual você não consegue ver porque está lá só no 1%. E dentro do 1% você não consegue ver porque vive dentro de uma cúpula que não enxerga o que a outra pessoa está vendo, né? Então tem a ver aqui da questão da massa cerebral. Então as pessoas que estão ali, por exemplo, se drogando, a pessoa lá no álcool ela fica feliz, fica alegre. Então, ó, né? Dá uma dica da pessoa. Ela está destruindo o mental dela para que ela não veja, para que ela não perceba, né? E a Matrix dá a droga à vontade, por isso que não acaba com as drogas, por isso que a droga é uma coisa, o governo é os maiores traficantes. São eles que estão por trás de tudo que tem aí referente às drogas. Não só drogas, mas os piores crimes que a pessoa pode imaginar. Eu não vou falar muito isso aqui não, porque muita coisa é complicada ainda você colocar na Matrix, né? Mas já tem vídeos de pessoas colocando e dando a cara e provas, né? Entrevistas, né? Pessoas que foram vítimas se colocando, né? E muitas pessoas que foram vítimas, que são testemunhas, elas são vítimas novamente, né? Desse governo, porque vão lá e calam essas pessoas, né? É como o sistema funciona. Então assim, é a pessoa despertar, mas a pessoa não precisa ter medo, ela precisa ser autêntica, né? Não estar despertando, não buscar fazer a caridade, né? Esperando ganhar em dobro alguma coisa. Não tem nada em dobro, né? Tem só despertar, tem só acordar. Então quando ela acorda e se dá conta do que ela vê que não precisa de nada daqui, né? Esse outro cartoon, né, bem interessante também, né? A pessoa que é da Matrix é quase a dona, então ela começa a se informar, né, informação, e ela logo se dá conta que é um prisioneiro, né, que vive encarcerada. Essa é a nossa realidade, né? Fisicamente estamos presos, não há prisão maior que essa daqui, né? Na realidade humana, nós não somos presos ao mundo. No próprio mundo nós estamos presos. Vamos supor, eu quero viajar o mundo inteiro, quero conhecer outros lugares, quero conhecer outras áreas que existem. Não pode, né? Por exemplo, países a gente não tem condição financeira de visitar os países, né? Ver o que existe nesse país, interagir com o povo.
fomos separados em línguas antigamente. Isso foi intencional. O que é separação em língua? A humanidade, ela vivia num contexto, por exemplo, de um pouquinho acima, ativa a nossa telepatia. Nós estamos mais conectados com a pessoa. Então eu não preciso estar falando, verbalizando para a pessoa entender o que eu falo. Então eu falo em línguas. Então quando vem um ser, ou aquele ser, ele tem aquela, né, elevação. E a tal pessoa que fala em línguas, né, na Bíblia, lá no passado, quando tipo vinha Jesus, né, e falava uma multidão, várias pessoas com idiomas diferentes, então ele falava uma língua e todo mundo, cada um entendia no seu idioma, né? Por quê? Ele elevava o padrão daquilo, né, e comunicava de mente a mente, né? Então o que a minha mente ainda na Matrix vai fazer? Ela vai traduzir para o meu idioma, né? Porque eu não vou conseguir entender a forma realmente que ele está se expressando, porque ele está se expressando numa outra dimensão. Ele está conseguindo fazer aquele link todo aqui, né? Então eu falei de línguas, falava e todas as pessoas de países diferentes entendiam o que ele estava falando, né? Hoje o que se vê, a pessoa falando em língua, a pessoa começa a enrolar um monte, né, falando em línguas, que ela está possuída por esses seres parasitas, é o pior, né? Então ok, deixa eu pular essa partinha aqui, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, então, né, eu falei dos links que eu vou postar aqui, então do link da página, onde eu pego ali as imagens. Então eu sempre coloco aqui algum material, né? Porque isso aqui tem a ver com a mídia na terceira dimensão e um pouquinho fora, né? Que eu considerei a internet uma quarta, quinta, porque aqui você interage, você vai lá, né, e dá a sua opinião, você troca ideias. Na mídia, na TV, você faz o quê? Você senta lá e só absorve aquilo, né? Então você é programado e você fica observando toda aquela ração mental que ele te passa. E passa muita coisa errada, né? Que, assim, não vou entrar na questão. Então aqui você pode fazer isso, você pode interagir, você pode trocar ideia, você pode discutir, falar, opa, né, não é bem assim. Então aqui eu tento, né, colocar coisas legais, porque coisas legais a pessoa às vezes ela tem como distração. Só que a pessoa que está saindo da Matrix, né, ela toma contato com outro material que vai elevar ela, vai elevar o estado de espírito dela. Então assim, já começa a mudar um pouquinho, né, e que isso serva de passos que ela se melhorando um pouquinho da energia dela, vai começar a perceber coisas novas. Né? Então a gente tem que colocar um pouquinho de coisas novas também, né? Então a pessoa vai mudando a alimentação dela, né? Então assim, é um processo gradativo, né? Então tem que ter muitos links, muitos meios, muitos degraus nessa escada. Mas aqui eu faço porque é coisas que eu gostava mesmo, que eu acho legal, que eu acho bonito. Eu ia sempre, né, criar uma página ali para estar colocando isso. Então isso aqui vem desde o Orkut, né? Eu já fazia isso, então aqui eu fiz também. Então aqui o primeiro vídeo que eu deixo em destaque é um vídeo que vai dar aqui as 4 leis da espiritualidade da Índia, muito bom, né? Não vou deixar rodando para não cair o vídeo nos direitos autorais, senão eu vou ter que excluir depois. Então aqui a pessoa que vai ver vai já ter ou falar, opa, nossa, é assim mesmo, você dá um up na pessoa, né? Tem uns vídeos interessantes, curiosos, legais, às vezes coisas que as pessoas nunca viram, né? Um alce albino, assim, é algo novo. Porque é bom ver coisas novas. Porque é bom ouvir músicas novas. Assim, a pessoa não pode ficar a vida toda ouvindo as mesmas canções, as mesmas músicas. Então você tem a indústria da música que também é controlada pelo topo, né? Os caras fazem pactos, né? Então, por exemplo, você tem músicas que a pessoa tá triste e vai lá e bota a música para ficar mais triste ainda, né? Parabéns, o Parasita vai estar lá ancorando, né, e vai te fazer companhia. Você não vai estar mais sozinha, né? Mas que tipo de companhia você quer, né? Então, a nossa mente, né, é como, digamos assim, vamos fazer uma analogia, um livro sendo escrito. Então eu escrevi 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 1000 páginas, né? Quantas páginas você quer ter? Porque a pessoa que fica ali só no básico vai ter 1, 2, no máximo 3, né? Matrix número 3, né? Filmes, novelas, futebol, as musiquinhas que a pessoa passa a vida inteira ouvindo aquelas mesmas músicas, por melhor que seja, começa a ouvir coisa nova, buscar coisa nova. Só que essa alma, ela começa a buscar por essas coisas novas, porque ela expande, ela é expansão, ela não é a limitação. Então ela própria busca, né? Só que ouvindo músicas novas, o que acontece? São outras páginas sendo escritas, né? São novas ligações mentais que o cérebro tem que fazer para entender aquele novo ritmo. Então eu lembro quando eu era adolescente, eu gostava de rock, desde adolescente, né? Tem o mais comum, a música tem muito a ver com a inteligência da pessoa, né? Desculpa assim, mas tem a ver. Então o mais básico é o batida do tambor. Então o que tem os QI mais baixo, aquilo é muito bom, é muito bonito. Não é ruim, eu não vou falar que a música é ruim. A música é bonita, toda música é bonita, a flauta é bonita, né? Tem o som bonito, né? Só que se a minha inteligência é limitada, eu só vou conseguir processar a música mais limitada. Então é o toquinho do tambor, né?
que é o suficiente para levar uma pessoa em êxtase, né? Dependendo do toque, simulando a velocidade que você bate, né? Então você tem os rituais indígenas que levam a pessoa a entrar em transe, né? Aí usa algumas drogas, então é o suficiente, né? Uh, se a pessoa é um pouquinho mais inteligente, quem já tem filhos já percebeu isso, ela começa a querer outras músicas, então outros ritmos, né? Então você cai o quê? Pro rock, é o que está disponível no mercado, né? Então tem as músicas mais basiquinhas, depois o rock nacional, depois o rock estrangeiro, que é algo mais, né, abrangente. Então, quanto mais complexa é essa música, né, mais difícil tem para o cérebro entender. Então você tem que ir por degraus, né? Uma coisa depois outra e uma coisa vai levando a outra. Então eu lembro, por exemplo, tem também o hardcore, que é uma música mais pauleira, tipo rock acelerado, né? E eu ouvia rock, então eu coloquei ele numa rádio hardcore, né? Não entendi nada, ouvia como se fosse uma rádio chiando, ficar aquela bateria, tipo um Sepultura assim, né? Pra quem às vezes não entende muito. Então assim, pauleira, você não entende nada, não vê melodia, não consegue nem entender o que as pessoas estão falando, né? Não consegue diferenciar os instrumentos, né? Aí depois de um tempo, né, fui ouvindo aos poucos, então entrei numa rádio hardcore que, tipo, colocando ali um Dead Fish, né, pra quem conhece, um Bad Religion, Offspring, né, que vai, umas musiquinhas um pouquinho mais aceleradas que vai te levando, né? Até o hardcore que é um pouquinho mais acelerado. Então, depois do contexto, eu coloquei lá e consegui entender a melodia. Então você consegue perceber e ver melodia dentro daquilo, né? E geralmente o hardcore são pessoas que estão saindo do sistema, né? Elas dão com o sistema, são pessoas mais inteligentes, né? Por exemplo, o próprio Bad Religion, que é a banda, ele tentou chegar lá na Sony e falar, ó, grava aí pra mim. A Sony falou, recusou, né, por causa das letras, por causa de tudo, porque é contra o sistema, é contra o que eles, os caras, né, os demos, porque pra você ir lá, a sua música tocar numa gravadora, você tem que fazer o pacto com o diabo, que é assinar com essas gravadoras, né? E aí as músicas eram contra eles, falou, não, nós não vamos gravar o seu vídeo. Então eles foram lá e criaram, né, a Epitaph, que é uma gravadora deles, e essa gravadora lançou um monte de outras bandas, né, que é entre os Offsprings, né. Aí, então você tem uma outra classe, né, são mais acelerados porque o pessoal é mais mental, né. Então assim, não é que você tem que fazer isso, tem que ouvir aquilo. Experimente, né? Não hardcore, mas outras músicas diferenciadas, músicas clássicas, né? Que às vezes as pessoas não gostam, essa paradinha lenta, porque, né, ela não consegue perceber, né, o encanto, a melodia que há ali. Embora as músicas clássicas, cadê? Não fazem mais novas músicas clássicas, você tem que ouvir o passado. A gente já tem que entrar no conceito de outras músicas com mais elementos, né? Hoje você tem aí o Hang Drum, então tu coloca aqui, nessa página também tem. Eu não sei onde está aqui, mas é uma pessoa tocando, é um aparelho que ele parece um disco voador, né? Vocês digitem aí, Hang Drum. Então aí dá uma melodia muito bonita, né? Como se fosse um som novo que está chegando. Então assim, essas bandas já começam a juntar esses instrumentos de sopro, flauta, né? Harpa, violino. Então elas juntam tudo isso, criam uma melodia, né? E tá lá para você ouvir, né? Então quem se preparou, fez ali os links, tudo, consegue perceber a melodia, sentir a melodia, né? E acha uma canção muito bela, né? Então é importante assim, mudar o teu alimento, experimentar coisas novas, né? E essas coisas novas não é coisas novas tipo da Matrix se fala, né? Que é drogas, não sei o que, não sei, né? Essas coisas que a Matrix fala, que vocês devem ter uma ideia do que eu tô falando, né? Bom, deve ter um vídeo aqui em algum lugar que eu coloquei, se o Facebook não apagou, tá por aqui ainda. Então tem um monte de vídeos com coisas bacanas, legais, coisas que a gente às vezes nunca viu, né? E coisas pra fazer rir, né? Então é interessante, sempre que a pessoa vê uma coisa nova, o cérebro faz novas conexões. Então assim, a gente muda a alimentação, amplia nossa capacidade do HD interno. E o que acontece quando você amplia? Você vê um monte de coisa nova, aí você volta pro Matrix, aí ficou aquele espaço vazio. Espaço vazio é o quê? A pessoa sente tristeza, sente depressão, né? Então, quando você começa a despertar, você é um contexto que não tem volta, você sempre está lá. Então, essa alma ancorando. Então, se a alma ela permanece ancorando, né, você sempre vai ter essa expansão. Mas o que faz ficar com aquele espaço vazio todo? Né, que é como o cara da Matrix, que despertou, só que voltou. Né? Tipo você usar drogas. Né? Então, a pessoa começa a despertar, aí tipo teve a onda de despertar dos hippies, né? Que despertou, um monte de hippie despertando, né? Não, vamos mudar a sociedade, né? New Age, era New Age. Aí a Matrix foi lá e colocou o LSD, né? Distribuiu, não sei a forma que eles fizeram, né? Uma operação da CIA, então tem algumas coisas assim a respeito. Então aquilo ele meio que trava a pessoa de novo, aquelas drogas inibidoras. Né? Só que a pessoa já viveu um outro contexto, só que ela volta e ela incorpora aquele contexto dentro da Matrix. Então aquele movimento não desabrocha, né? Não continua, ele é contido. Né?
Então isso são as drogas, isso é a nossa alimentação densa e pesada. Então por isso que quem está despertando não deve usar drogas, né? Se usa, tem que fazer a diminuição, né? Tudo que é artificial a pessoa tem que, é bom ir tirando, né? Principalmente as drogas, que é uma coisa que já está totalmente aí fora de contexto, né? Então é importante, porque seu organismo, ele limpo, né? Ele vai se desenvolver melhor. E o despertar, como eu falei em vídeos anteriores, ele é orgânico, então o organismo ele precisa estar 100%, né? Para poder fazer essas conexões com a alma. Então muitas pessoas já disseram, a depressão é o mal da desconexão com a alma, da pessoa se desconectar da alma dela, né? Não tem como a pessoa desconectar da alma dela, né? O que acontece é o processo que a alma é muito sutil, está vivendo uma outra dimensão muito sutil, e esse corpo está muito denso e às vezes ela não consegue as conexões necessárias, né? Então por isso que fala, é um afastamento da alma, mas não afasta, a alma está lá ligada. Então basta esse corpo estar em condições para aceitar esse ancoramento, né? Para que você venha e controle, é como você entrar no veículo e lá começar a controlar ele, você está dirigindo, né? Não ele, né? Em processos tortuosos começa a pilotar sozinho, bater, se esbarrar, né? Como acontece aqui na Terra. Então a alma ela fica, caramba, isso aqui não funciona, né? Mas não é a alma não faz isso, a alma ela só conecta ela. Ela não tem essa coisa de se revoltar, porque ela é outro sentimento. É mais um indivíduo que se sente assim. Então, ok, tem aqui as partes de vídeos, né? Aqui você deu uma explorada. Aqui tem vários álbuns, cachoeiras, estátuas em várias partes do mundo que às vezes as pessoas não falam. Refletir sabedoria, então tem algumas frases aqui de ensinamento muito interessante, né? Então esse aqui é o nosso alimento mental. Então muitas pessoas que entrarem aqui vão ver isso, né? E vão, né, refletir, né? Então são muitas coisas aqui. É o Ho'oponopono, né? Muito bom aí para as pessoas aprenderem também. Humor, né? Que é importante. Aqui nessa parte aqui de estátuas, então para a maioria que só conhece, que tem na programação aí da Matrix, só o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade, né? E desconhece outras estátuas pelo mundo tão mais impressionantes, né? Ou mais, ou quanto, né? Ou mais. Então aqui tem, né, estátuas muito interessantes, né, que muitas pessoas aqui nunca viram isso. Nossa, o que é isso? Né? Olha o tamanho dessa estátua aqui, né? Como ela é feita, parece outro mundo. Então eu, quando eu me dei conta disso, parece ser outro mundo. Então eu comecei a reunir tudo isso, né? Estátuas gigantes, né? Só porque não fazem parte do contexto, só porque não se encaixa, né, dentro da Matrix. É como assim, nós dentro da Matrix, como escravos, como ovelhas, estamos separados em baias, né? Então cada um na sua baia, cada um na sua linguagem. Eles não querem essa interação que existe na internet, né, de você começar a falar outras línguas, aprender outras línguas, de começar a interagir com as pessoas, né? Isso vai acontecer. Voltarmos a falar só uma língua, né? Deixa a energia continuar subindo para ver. Então isso aqui, ó, muitas pessoas desconhecem, nunca viu isso, falaram, ok, isso é fake, não é real. Eu tô vendo aqui, é fake, né? Mas tá lá, né? Aqui, ó, estátua do antigo guerreiro chinês, Guan, né? Deixa eu ver se tem aqui. E você joga aqui, ó, quer ver? Aqui você fala, é fake, a pessoa vai, é fake, então não é nada, né? Alguém colocou lá, alguém fez. Parece realmente fake, porque a coisa assim é outra dinâmica, né? Outra arquitetura. Então vou colocar aqui, ó, estátua de Jiang Green na China. Então vamos jogar lá pra ver, será que é fake mesmo? Tá. Aí vai lá. E tá lá, ó. Estátua sendo construída. Ó. Aí se você vive só na sua baia, você vai acreditar que é fake, né? Eles rapidamente vão lá e escondem a estátua, né? Não, é fake, realmente, me enganaram, né? Então aqui tem vários, né? Ou seja, ó, aqui na África, né? Mas para que África? Não interessa que tem na África, né? Mais uma aqui do, deixa eu ver, Senhor Shiva. Mas porque não é da minha religião, né? Então tem que colocar os normal também, né? Do Rio de Janeiro, que também é uma considerável. É uma estátua muito pequena, né? O destaque é que ela recebe muita propaganda, né? É Cristo, então tem a conotação religiosa. Tá no topo de uma montanha, então por isso que parece grande, né? Mas a estátua em si mesmo ela não é muito grande. Aqui apagou, mas então, aqui, ó. Outra aqui, estátuas assim impressionantes. Deve ter muito mais, né? Aqui o Facebook tá com seus problemas, né? Aqui, ó. Essa aqui que é muito bonita também. Uma estátua pintada de branco, né? Bem interessante. Acho que essa aqui fica no Japão, se não me engano. Então, assim, são coisas lá na Rússia, né? Aqui também a mãe pátria, né? Da Rússia. Só que você vai ver o quê? Só Estátua da Liberdade e Cristo Redentor. E Muralha da China, né? Parece que as pessoas, assim, na Matrix ela fica condicionada ao mínimo. Né? Por quê? Porque não se pode estimular a mente das pessoas, não se pode, né, deixar que a ovelhinha vire uma ovelha negra e
porque ela vai querer fugir, né? Vai querer mudar o sistema. Então assim, só para citar uns exemplos aqui, isso aqui era para ser rápido, né? Então me desculpem que não foi, mas é só para citar assim, que a pessoa se tem acesso, né? Para que ficar vendo novela, futebol, né? Vai ver séries também, porque a série já tá um pouquinho acima, porque é outro conteúdo e muitas séries tá assim, tá vindo assim para despertar as pessoas, né? Eu ainda não entendi por que eles fazem isso, né? Eu suspeitava que eles mostravam uma verdade assim no filme, numa série, porque eles iam colocar assim, quando alguém aparecesse lá falando, ele falava, ó, isso aí você viu no filme e tal, isso é coisa de ficção, mas parece que não, né? Isso dentro do Matrix, então do 3 para baixo parece que sim, a ideia é essa, só que quem tá coordenando isso daí também é a alma, tá ancorando e fala, opa, vocês abriram essa brecha, então a gente vai botar a verdade aí, né? Então vai muito de como você se relaciona com essas coisas, porque tem muita série, tem muito filme, desenho Naruto aí que eu falo também, tem muita verdade, né? Tem coisa assim que você vê nessas seriados, vê nesses desenhos que você não vê em religião alguma, né? Então eles estão colocando lá. Aqui os GIFs, né? Legaisinhos para quem tá querendo dar risada, então tem muita coisa engraçada, né? Esse cachorrinho aqui também, ó, por exemplo, ele aqui, né? O ciúme, a dona fazendo carinho no estimação, né? Ele mostrando que não tem ciúme nenhum, então que de repente vai lá e lá, como se não estivesse ligando, né? Tá dando aí toda carinhosa com o bichinho. Então assim, é umas coisas engraçadas e legais, né? Isso aqui eu guardo aqui mais pra, às vezes eu posto em outra página, né? Ou alguma publicação, né? Ó, esse aqui, gatinho, vai lá e... Cachorrinho mó inocência, né? Mordendo o rabo do gatinho. Então assim, tem muitas coisas, né? Alguns pra compartilhar né? Em postagem, né? Em artigos. Mas então eu deixo aí à disposição, né, para as pessoas darem um pouquinho de risada também, que faz parte, né, da rir, ter o humor, né? Então ok, deixa eu pular logo essa parte, que essa aqui era só pra ser uma coisa rápida, né? Só pra ilustrar, né, essa coisa de buscar novos conteúdos, de criar os seus conteúdos, né? Ter algo assim diferente, né? Não o comum, né? Crie esses conteúdos. Então ok, né, deixa eu ver que parte que eu tô, não sei se eu já falei tudo que tinha falado, o vídeo já está aqui quase 1 hora de vídeo. Deixa eu voltar pro foco, que é a depressão, né, a depressão no indivíduo. Então tem tudo isso, eu acho que eu falei várias coisas, mas assim, eu falei de uma forma mais abrangente, né, da depressão. Mas quando o indivíduo já está com depressão, né, o que fazer? Né, o que faz? Quando a pessoa já está deprimida, né, já manifestou os sintomas, né, deixa eu só deixar aqui no fundinho só para ilustrar. E aí, né? Então a pessoa já está com depressão. Então assim, a pessoa é muito complicado quando você vai ao nível do indivíduo, porque o indivíduo ele leva para o nível pessoal e ele já está numa condição que ele não está muito bem para ouvir, por exemplo, crítica, né? Você precisa mudar, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Então é um indivíduo que às vezes ele precisa ser assessoriado remotamente. Só que você fazer isso remotamente, por exemplo, mandar energia e vibração para alguém, não é legal porque você interfere no livre-arbítrio daquele indivíduo, né? Então tem isso também. Então assim, é muita coisa que, né? E esse indivíduo às vezes, né, ele não quer, a consciência quer viver aquilo, né? Então aí muita coisa é complicado. Tem uma coisa de infância também, porque a criancinha, quando ela era criança, ela fazia birra e o papai ia lá e botava no colo. Então a criança descobre que chorando, ela recebe atenção. Então muitas pessoas ficam com essa programação, né? E você vai ter pessoas que não buscam ajudas, né? Não porque a pessoa não quer, porque aquilo é a realidade dela. Então ela, deprimida, ela recebe atenção, né, de todos. Então ela vai lá, tô deprimido. Tem pessoas que fazem postagem assim. Tô deprimido, então assim recebe atenção, então as pessoas vão lá no Facebook, a gente vê, as pessoas curtem, né, dá força, uma força, né, aí a pessoa passa um tempo e tá lá de novo, de novamente, que comportamento parasita é esse? Eu falo, eu tô doente pra todo mundo receber atenção, me dá energia, eu me alimento, aí depois eu volto aqui, então a pessoa entra num ciclo, né, então assim, é complicado, né, fazer esse tipo, não é uma crítica, eu estou falando da mecânica como funciona, então a pessoa se perscaptando dessa mecânica, ela fala, ela se decide se ela quer continuar nisso ou não quer. Um modo mais eficiente que eu posso indicar para uma pessoa que está deprimida, embora eu falo que isso não adianta nada indicar ou não, porque isso depende da pessoa, se ela está no contexto, ela vai, se ela não está no contexto, ela não vai, né? Se ela não está no contexto, ela não ouve, ela não entende nada, né? Mas assim, a mecânica que isso acontece é o seguinte, a pessoa está mal, então é um processo que eu também passei, né? Tá mal, o que acontece?
busca ajuda. E busca ajuda onde? Então quem tá na Matrix, onde que vê ajuda? Olha, vê lá o cara falando, você tá com demônio, vem aqui pra gente tirar, né? Essa é a realidade, então eu caí nessa. Eu fui, passei por esse processo. Então o que acontece? Em primeiro momento, a depressão é porque você está na Matrix. Então a Matrix ela identifica que tem um indivíduo lá que se despertar vai dar trabalho, né? Então ela te vê, ela te monitora, fala cuidado com aquela pessoa. Pessoas que têm uma luz muito grande, mesmo que na Matrix, mesmo que tapadas, né? Os parasitas vê essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa foi sequestrada lá fora como alma, trazida por algum parasita que vai ancorar e vai se passar por mentor dessa pessoa, né? E vai ficar ali, fingindo que está ajudando, mas está sugando ela, né? Porque as pessoas, esses parasitas acham que são donos, né? Então, em hipnose regressiva, quando eles aparecem, eles falam, não é minha, né? E não querem que desvincule com a pessoa, porque eles acham que são donos, eles acham que as pessoas são burras, são tolas, né? Então, essas pessoas sofrem mais, elas têm mais dificuldade na vida. Então, assim, as coisas geralmente vai dar mais errado para essas pessoas, né? Então, se as coisas estão dando errado, é um bom sinal. Significa que a pessoa tem um potencial incrível que está sendo contido, né? Só que a alma está ali, a alma está presente, a alma é você, que está ancorando e vai lá e fala, eu vou lá e vou aceitar esse desafio, né? E nós, às cegas, nós estamos despertando, né? Estamos nos dando conta do que está acontecendo. Então, o que passa? A pessoa ela vê, tem opa, a igreja pode ajudar, né? Só que a igreja ela é outro meio de controle, né? É um sistema de contenção. Fala, opa, a ovelha está escapando, não tem como, né? Se eu não pegar ela, ela vai dar os próprios pulos, aí é pior. Então ela tem um meio de contenção para pegar aí, né? E doutriná-la para manter aquilo. Então você vê, por exemplo, o crente que parece uma pessoa completamente alienada e fora da realidade, né? Que muitas vezes é. Só que mesmo assim é bom porque ele entra em outro contexto. Por exemplo, o crente já não permite fumo e nem bebida, né, que é muito bom, porque aí o indivíduo dá uma aclarada na mente. Então é mesmo assim, mesmo que esses sistemas tenham sido criados para controlar, ele tem umas brechas muito importantes, porque o que? É o todo que controla, é o todo que cria isso, né? A gente tem que ter isso em mente, é a tua alma, é você no guia, você no leme, né? Então tenha fé nisso. Então assim, eu entrei, tava muito ruim, né? Assim, compartilhando a experiência própria, tava muito ruim mesmo, né? Com ideias até de suicídio. E assim, aquela coisa, a vida dando errado tudo que podia dar dando errado. Então o que? Religião, né? Fui lá na igreja, em pouquíssimo tempo assim, já dei aquele up, né? O que acontece nessas religiões, né? Aí é a outra parte mais complicada que de estar colocando. Aqui, abaixo do 3, na Matrix, né? É tudo controlado. Controlado por quem? Pelos parasitas, né? Vai ter algum lugar que você vai ter grupos mais fortes que os outros, vai ter milícias. Então, quando você entra numa religião, você entrou com uma milícia. Então, se você estava ali sendo vampirizado, sugado por um monte de, digamos, noias, né, cracudos, né? Aí você entra para tal lugar e fala, opa, sai daí, cracudo. Então, ele vai retirar aqueles cracudos, que fala, retira os demônios da pessoa, né? Porque agora, quem vai sugar vai ser eles. Então, você sai de um contexto e entra em outro, só que você subiu um degrauzinho, né? E ali eu vi toda a atmosfera de manipulação. É uma atmosfera de manipulação incrível. Tá na música, tá na forma de falar, tá na altura do som, a forma que tudo é conduzido. Então tudo aquele criado para manipular e para manter a pessoa presa, né? Para prender, né? Só que a alma no controle, ela fica um tempo e fala, opa, já começa a pedir outro nível, né? Então foi o que aconteceu. Então pouco tempo, eu fiquei só 4 meses. Tem pessoas que ficam vários anos, mas também se dão conta disso. Então assim, fiquei pouco tempo. E dali comecei a estudar, ler. Aí que eu me intensifiquei nas pesquisas. E, né, através da ufologia eu cheguei ao espiritismo. E o espiritismo também, né, passei por um processo de tratamento, que todo mundo que passa lá, chega lá, passa. Não é porque você está doente, é porque é normal, né? Mesmo, vamos supor, você que está aí, for lá, ou eu mesmo for lá, vai passar, né? Porque a pessoa que chega, passa, porque é algo normal que eles fazem, porque todo mundo precisa de um up energético, né? Então, passei. Depois de um tempo também comecei a ajudar como médium, né? Dando passe, incorporando, né? Essa coisa toda. Então, assim, o que eu indico para a pessoa que está na Matrix, ela não vai conseguir ver outra coisa além da religião, a religião. Então é bom que ela vá, né? Mesmo que às vezes ela sai de um tipo de vida e vai para outro, só que precisa da mudança, né? Se não mudar, ela vai se autodestruir. E o indivíduo na Matrix, se a vida não tiver,
intensa, se não tiver, como diz a propaganda, como diz os filmes, né, como diz ali a propaganda, né, que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que curtir a vida, né, se a pessoa não fizer isso, ela fica triste. Então por que ela tem que estar tendo festas, tem que estar tendo drogas, né? Então é uma felicidade condicionada à Matrix, ao sistema de autodestruição, né? Porque a pessoa que tá na vida intensa, ela está em autodestruição, porque ela está se drogando, ela está, né, exaurindo o seu veículo físico, né? E está cortando processos que de repente ela ia usar, que, por exemplo, o drogado corta vários processos que de repente, né, como que a alma vai ancorar se ele destruir o veículo físico, né? Então a pessoa passa toda a vida, né, limitada, né? Por mais que tenha seus ápices, né, tem uma certa limitação. Então, ok, a vida é intensa. Então, as pessoas que geralmente não têm a vida intensa, não conseguem se encaixar, elas ficam deprimidas, né, dentro da Matrix. Então, a alma fala, opa, agora é a minha vez de atuar, porque a pessoa entra numa solidão, então a alma está ali também, presente, né, tentando remover os parasitas, e é a alma que leva a pessoa para a religião, é a alma que leva a pessoa a conhecer alguém que vai indicar ela um banho, né, um passe, um reiki, né, então a alma faz isso com a pessoa, né, porque o que? É o todo que está guiando. Né? Então a alma está ali tentando controlar a pessoa, né? Tentando tomar o controle do veículo, porque é dela, e está toda a Matrix tentando falar não, puxando e sugando. Né? Nesse processo de sugar, eu vou falar rapidinho aqui. Nós não somos esse corpo, nós saímos do corpo, né? E temos N corpos. Nesse processo, os parasitas eles pegam esse corpo da pessoa, vamos supor, você saiu no corpo mais denso, então eles sequestram, eles copiam, fazem cópias e mantêm como se fossem bonecos voodoos. Né? E esse boneco voodoo, por ter semelhança, então cria um link. Por exemplo, se eu fizesse um clone meu, uma réplica, né? Usasse aquelas máquinas de replicar e fizesse um igualzinho, né? A minha consciência, por estar sintonizada com essa estrutura física, ela vai se bilocar para outra estrutura também. Então por isso que tem os mestres das ciências, né? Eles fazem a bilocação. Então a consciência deles começa a controlar dois corpos, né? Porque a consciência dele está sintonizada com aquilo, né? Então o que eles fazem? Eles fazem cópia do grupo etérico e mantêm lá, né, para poder estar parasitando. Então eles puxam a energia através daquele duplo etérico. Só que a energia é densa. Se você aumentou, aquilo lá perde efeito, né? Então assim, tem N meio de controle, assim, absurdamente a forma de controles que tem na Matrix. Só que a pessoa despertando, a energia dela subir um pouquinho, já era, quebra toda aquele esquema, né? E ela em alma, ela pode estar destruindo aquilo lá, né, acabando com tudo. É muito simples, né? Pessoas reúnem um grupinho aí, levam um pouquinho de energia, em viagem astral, vai e acaba com muitos laboratórios umbralinos. Isso é comum se fazerem apometria. Ok, onde eu estava? Na parte das religiões. O centro espírita é o melhor, né? Então eu, quando fui no centro espírita, por isso que a Matrix ela bota um medo incrível de espíritos, bota um medo incrível, tem muitos filmes de terror, né, que tem um espírito que vem e ataca, o espírito que vem e puxa o pé. Então a pessoa, ela é um espírito e tem medo de espírito. Como isso é possível? Né? É como uma criança ter medo de adulto, porque ela vai ficar adulta, ela é um adulto encarnado, né? Porque nós somos crianças, nós somos jovens ou velhos, nós somos seres cósmicos, né? Então assim, é você ter medo de algo que você é. Isso é absurdo, né? Isso só numa raça muito mais primitiva e ignorante, né? Um sistema dominado, como eu falo, 1%, você não é nem 5% do que poder expandir. Então quando você expande um pouquinho só, você já perde o medo de alma, de espírito, dessas coisas todas, né? Então eu mesmo tendo lido muita coisa de ufologia, de ET e não sei o que, né? Eu tinha medo de ir no centro espírita. Só que eu tinha curiosidade, então eu li os livros tudo e depois que eu li tudo eu vi que não tinha problema nenhum, eu fui, né? E a gente vê que não é nada daquele medo que você tem, né? Embora muitos espíritos, eu acho que tem medo de espírito, né? E assim, é por isso que é muito difícil a pessoa ir direto no centro espírita, né? Ela vai pra católica, né? Por evangelho, não sei o que e tal, porque como eu fui, não tinha conhecimento, tinha medo, né? Eu achava que era aquela coisa de macumba, que não sei o que vai fazer macumba, né? O espiritismo ele dá mais, ele assim, espiritismo, umbanda, né? Eles dão mais, eles vão mais direto com o espírito, né? Tratam mais direto, né, as entidades. Então por isso que assusta muita gente, né? Então, ok, o melhor para a pessoa que já é um pouquinho mais espiritualista é o espiritismo, né? Então lá ela recebe passe, ela recebe um tratamento, né? Então nesse tratamento o que é feito? A pessoa que está sendo parasitada, que tem seus duplos sequestrados, que está deprimida, ela está com energia baixa, né? Ela está vivendo dentro do contexto. Então ela precisa o quê? Ela está numa zona de conforto, né? Da vidinha dela, né? Então ela precisa mudar aquela realidade, ela precisa virar outra coisa, porque se continuar naquilo, vai ficar só aquilo, né? Ou ela expande o mental dela, né? Que aí é indiferente do que você faz aqui, é indiferente se você está na curtição ou não.
quando você está com o mental expandido, porque você vê uma outra realidade, né? E geralmente quem vê outra realidade não tem necessidade de estar na loucura da vida, né? Então ela, na vida de depressão dela era o ideal, era perfeito para ela. Só que ela estava na Matrix, aí sendo parasitada, aí ela não percebe isso. Então assim, ela vai no centro espírita, recebendo passe, aquilo vai dar um up energético, vai remover os parasitas, né, os encostos. Às vezes não é parasita assim, às vezes é almas que também estão numa condição de ignorância, né, e por isso que fica parasitando a pessoa. Então são pessoas como nós que sempre precisam ser encaminhadas. Então no centro espírita eles encaminham todas aquelas entidades. E a pessoa, pela condição dela, ela vai sair do centro, ela vai juntar outras entidades e vai levar. Então ela vai servir de transporte para o centro espírita, está doutrinando essas pessoas. Até que muitas pessoas se acomodam nisso. Aquelas pessoas que entram na religião e ficam na religião a vida toda. Então ficam sendo só médios de transporte. Só que ela já mudou a rotina dela. Ela está fazendo algo útil, né? O todo, ou a forma que o todo trabalha, né? Tá ajudando a limpar esse umbral, né? Então assim, é o todo trabalhando. Por isso que a gente não leva aquela coisa para o indivíduo, aquela visão individualista. Então essa pessoa, ela faz isso. Só que se aquela alma já antiga, ela fala, opa, eu quero algo mais. Então você continua estudando, você continua lendo. Então tem pessoas que estão no espiritismo, mas não leu ainda as obras básicas, né? Então elas são só transporte, né? Elas só fazem parte dessa forma mecânica da coisa funcionar, né? Essa pessoa a receber o passe, ela eleva a vibração dela, ela mudou o tipo de vida dela. Agora ela tem algo para fazer, ela tem né, algo social que ela faz, digamos, né? Ela não está mais ela tem uma coisa a mais. Então ela era 1, virou 2, né, por cento, né? Então ela faz algo mais, a vida dela deu uma mudada. Então a pessoa se contenta e fica ali, né? Tá bom, então ela tá naquele nível, tá bom pra ela. Mas a alma velha não se contenta, então ela quer mais, né? Então assim, no meu caso, você fica lá um tempo, eu acho que total assim uns 3 anos, né? Um e pouco como médio, né? Ou menos, né? Eu não lembro bem, faz tempo. Aí geralmente eu não fico muito tempo, né? Em grupo assim eu entro, eu não consigo ficar muito tempo porque, né, eu não sei, tem essa coisa de ser livre assim, né, do indivíduo, né? Poucas pessoas assim vê um caminho pela frente e fala eu vou, e não importa se as outras pessoas não querem ir, né, e ficar para trás. Então acho que o grupo às vezes ele segura, né, a pessoa. Então as religiões elas fazem isso, porque as religiões são degraus, né? Você tem uma, depois vai para outra, depois vai para outra. Então geralmente a pessoa que está despertando passa por várias religiões, né? Então isso é comum, né? Não são ruins, não são, até no contexto delas, né? Muitos ali que estão dentro da Matrix vai usar ela de forma negativa, muitos vai usar com o coração. Então tem muitas pessoas ali trabalhando que tá naquele nível, só que tá com o coração ali, tá fazendo uma coisa boa, né? Tá te jogando pra cima. Quando você passa lá, faz assim, faz a cadeirinha, né? Sobe aí e te leva pra cima. E ela mesmo não quer subir porque ela tá no lugar dela, né? E tá bem, tá confortável. Então tá fazendo um ótimo trabalho, né? Agora tem pessoas que tá ali, na hora que você dá a cadeirinha, ela fala, não, tem que ficar aqui no nosso, né? Geralmente os evangélicos são assim, porque eles não querem que a pessoa saia, né? Então quanto mais básico o nível, mais aprisionante, né? Um pouquinho mais, você vai ver que tem pessoas mais livres, pessoas que vai jogar você pra cima porque ela sabe que depois de lá de cima você vai jogar uma corda, né? Vai puxar também, né? Então você já começa essa coisa de expansão, né? De fazer pelo coletivo, não por mim, né? Porque eu quero aquele 10%, porque eu quero aqueles fiéis me seguindo, né? Não, a coisa já expande, já é mais liberta, né? Então você vai ter o espiritismo, acima do espiritismo você vai ter os centros espiritualistas, né, que aí vai trabalhar tanto com espiritismo, tanto com banda, tanto com a grande fraternidade branca, Ramatiz, né? Então vai ter os centros espiritualistas, que é muito bom, tá indo também, né? Então aí nesses centros você já encontra isso que eu tô falando, as pessoas já entendem de ufologia, já entendem de várias religiões, já é mais coletivo, é mais fraternidade, né? Embora também possa haver um pouco de prisão, possa haver seres ali parasitando, né, essas instituições, que é comum também, né? Então acima um pouquinho, né, você é livre, você vai por suas próprias pernas, né? Então assim, para finalizar, né, dentro da Matrix, cura da depressão, remédios, drogas inibidoras de emoções, inibidoras de sensibilidade. Então a pessoa que às vezes ela tem ali o esquizofrenismo, borderline, nesses montes de sintomas que é da alma, que é ancorando, só que aí pega um veículo defeituoso, né, porque a pessoa já destruiu de alguma forma, né, ou fez coisas na vida passada que não conseguiu reconstituir ainda, né, aí dá um desequilíbrio, né, vai para onde não deveria ir. Então, drogas inibidoras, faixa preta, a pessoa vai lá e toma e aquilo dá uma acalmada, né? Às vezes é o ideal, porque a pessoa ela precisa estar equilibrada aqui, né? O corpo precisa estar equilibrado e a pessoa ela vai controlar a sua encarnação dessa forma, né? Não é negativo isso. É pior se ela começa a desequilibrar tudo, aí vai por um caminho destrutivo, né? É pior. Então assim, as drogas inibidoras, que é o sistema comum, né? Pro mais básico, depois as religiões, né? O espiritismo, que é muito bom, então a pessoa já está no nível, digamos, muito mais avançado para quem está indo para o espiritismo, né?
E é isso, né? Para quem ainda está dentro desse contexto. Agora, para quem já está indo além, continua se alimentando do novo, continua se alimentando do coração, continua fazendo o que você sente, fazendo que, sendo honesto, sendo alguém bom na vida, não sendo um parasita, né? Então isso é para nós, né? Porque nós também estamos, nós não pegamos ainda em momentos de tristeza, fala, pô, mas nada dá certo, não sei o que, né? Às vezes uma coisa você quer não quer, às vezes uma coisa dá errado e assim entristece, por quê? Porque nós só fazemos parte desse todo, essa energia tá aí e tá querendo pegar todos, e ela vai mais forte em quem tá desperto, né? Então assim, a gente não pode dar essas brechas. Então assim, continua se alimentando de energia boa, de coisas novas, porque isso é como o copo com água suja. O copo tá lá com água suja, né? Só que se você abrir uma torneira de água limpa e ficar pingando, daqui uma hora você vai lá, a água vai estar completamente limpa. Então é isso que está sendo feito na Terra, é isso que está sendo feito conosco, né? Então acho que cada pessoa já pode observar esse processo nelas mesmas. Então enquanto você estava lá pingando corante preto para deixar a água mais suja, que o corante preto é o quê? É a mídia tradicional. É aquele jornal que você fala, aconteceu isso aqui, olha lá, não sei o que, né? Então eles gritam, é uma forma de, assim, chamar a atenção, prender a atenção das pessoas, aquela forma teatral, né? Então a pessoa prende a atenção e, né, fica esses jornais, as novelas, o pão e o circo, né? Muitos filmes, né? Então assim, tem que tomar cuidado com isso, né? O que é a ração midiática, né? Então toma muito cuidado com isso. Então isso é água preta. Então se a pessoa quer despertar, ela vai lá no centro espírita. Então assim, a pessoa vai lá no centro espírita, toma passe, toma reiki, toma tratamento, faz meditação, yoga, não sei o que, mas aí liga lá na novelinha, vou assistir uma novela agora, meu joguinho de domingo, né? Aí pinga água limpa, pinga água suja, né? Agora isso aí é da alma, né? A alma que já é o velho, ela já não mais quer, o comum já não mais lhe atrai, né? Então ela sai desse contexto, né? Então só que você tem que ser o espião, tem que ser ninja, né? Porque você está ainda na Matrix, então você tem que saber viver em todos os meios, né? A maior tarefa nossa é saber ficar bem, mesmo no meio caótico, né? Estar bem em meio ao caos, meio no meio social, bem na reunião em família, né? Às vezes é uma festa, tal, mas fica bem, né? Não ser algo destoante ali, né? Claro que você não vai se envenenar, né? Se puder ir, que nem eu não vou em festa porque não tem nada lá, eu não ia assim, me sentir bem, né? Eu não ia conseguir fingir que está bem, né? Então o mais longe possível eu me mantenho, né? Essas, digamos, festas humanas, entendeu? Festa, acho que porque imagina uma coisa totalmente diferente, uma coisa livre, né? Não é uma coisa aprisionante, onde as pessoas vão para se drogar, para ouvir música alta, né? A música alta também, ela é algo para assim, uma forma de poluição exterior, né? Porque, vamos supor, o indivíduo, a alma está ali presente, fala, ó, muda, né? Invocando ele a uma meditação, uma consideração. Só que a Matrix fala, não, né? Ouve aqui o exterior. Eu tava falando da música, né? Eu podia, não vou falar muito da música não, porque já falei o suficiente, né? Hoje a gente tem a música aí que a gente vê, nessa que está padronizada, né? Essas que tocam na rádio, muito cuidado com essas músicas que tocam na rádio também. Então a gente já tem uma ideia, né? Do pra quê, né? Isso daí. Então assim, a coisa que a gente tem que fazer tem que ser nova. Bom, eu já me perdi aqui novamente. Deixa eu ver se eu lembro onde eu estava. Finalizando, né? Para o indivíduo, tal. Assim, né? Saber se ficar bem, né? Por exemplo, no trabalho, né? Numa reunião social, né? De um serviço, no banco, né? Isso aí há muito tempo eu ia no banco, ia na lotérica, eu ficava, né? Saindo rainhos, porque vou supor, você está lá, obrigado, porque tem que pagar uma conta. Aí você pega aquela fila enorme de pessoa que está lá jogando. Isso aí é uma puta armadilha, como a imagem da Matrix. É outra ferramenta da Matrix, as loterias. Né? É outra armadilha, outra ferramenta da Matrix. Não dá pra falar mais que isso. Então eu vi aquilo, eu ficava a pé da vida. Né? Falei, nossa, tô aqui, não, sendo obrigado, aí tem pessoa que tá vindo aqui jogar dinheiro fora. Né? Nessa coisa. Então né, ainda não entendi, ainda tá fora do contexto. Depois você entra no contexto que você compreende, você entende, você, né, se aceita. Então já ia lá de boa, né? E quando a gente começa a ir de boa, quando começa a aceitar algo, aí a realidade muda. Então nunca mais fui na lotérica pagar conta, aprendi a pagar a conta pela internet, né? Simplesmente assim, né? Banco, né? O mínimo possível, né? Eu nem lembro a última vez que peguei fila de banco,
né? Então assim, se manter o mais longe possível, você se afasta, aquela coisa tipo muda a sua realidade. E quando precisa fazer, você vai de boa, né? Porque você vive em outro contexto, você não está ali, você está expandido, né? Tua mente pode estar pensando em outras coisas, né? Melhores, né? Ou simplesmente meditando, aquela meditação consciente, presta atenção na respiração, que é a meditação do agora, né? Então eu mantenho o foco de atenção, que é a minha respiração, e eu fico no agora, fico zen, né? Então assim, esse é o nosso maior desafio, né? Mas de vez em quando, claro, a gente dá uma balançada, né? Bate aquela tristeza, tal, mas, né? É um processo, né? É o caminho, e para mim, ao meu modo de ver, essa é a mecânica das coisas, da forma que as coisas se desenvolvem, né? Então é isso daí, né? Não sei se eu consegui passar tudo o que eu queria, porque assim é muita coisa, envolve muita coisa. Esse tema da depressão não é algo simples, né? Mas se fosse passar em forma resumida, tem alguém com depressão, tem que levar coisas novas dessa pessoa, fazer companhia. Ó, vamos assistir essa série, vamos assistir tal, né? Algo legal, leva algo que, né? Eleva um pouquinho, sai um pouquinho da rotina dela, né? Não mais o mesmo. Vamos pra uma festa, vamos se drogar. A pessoa vai piorar, porque a pessoa vai beber e tal, e depois, né? A pessoa vai ficar pior ainda, né? Tem que fazer aquela companhia de coração, né? Então, vamos sair, dar uma volta num parque, né? Que é algo diferente, né? A pessoa às vezes não tem um animal, o animal ajuda muito, né? Porque os animais assim é outra coisa à parte, né? Seria um outro vídeo à parte, mas os animais estão aí para ajudar ao ser humano nesse processo, né? Então o animal muitas vezes chega ali, né? E muda a vibração da pessoa. Então é importante, porque por isso que muitos espiritualistas, principalmente as mulheres, têm gato, né? Porque o gato assim é outra coisa incrível, né? Então assim, tem que ajudar a pessoa a mudar um pouquinho a realidade dela, né? Se a pessoa gosta, se sente dependente, né? Acha que tem, porque assim, eu falo, não fique presos a isso, né? Que nem Jesus deu na lata, ó, desde que os mortos enterrem seus mortos. Então se você fizer o seu processo, consequentemente você vai estar ajudando todos ao entorno, muito mais do que você ir lá diretamente. Talvez isso seja uma coisa difícil da pessoa entender, né? Do que eu ir lá diretamente puxar, né? Eu vou estar ajudando muito mais se eu me erguer, né? Porque aí vai ter uma consequência, né? Algo que se desenvolve, porque essa é a mecânica da energia, ela precisa de pontos de ancoragem. Então se alguém ancorou, ela vem, ancora e distribui, e continua ancorando em outros seres. E agora se eu não estou preocupado porque eu tenho que ir lá ajudar, tal, a energia já não ancora, porque eu entrei naquela energia de preocupação, né? Então assim, não é tão simples assim, mas o principal, então, que eu talvez esteja esquecendo, quando você olhar uma pessoa deprimida, não veja uma pessoa deprimida, veja a alma que ela está. Então vai ser uma comunicação de alma em alma. Então aí você ancorou e mandou a mensagem, potencializou aquilo. Então ela vai ter a força para, né, ver o que ela precisa fazer, seguir a sua intuição como guia. Porque se você vê a pessoa deprimida, se você vê o defeito, se você vê o mal, você vai potencializar o mal. Principalmente veja como você se sente em relação. Se você vê alguém deprimido e fica deprimido, fica triste com a situação, né, você está ainda naquele contexto. Então você precisa despertar. Então desperta, que aí você vai ver o ser desperto, você vai ver a alma antiga ali, você vai ver o ser de luz puro, né, e vai estar ajudando aquele ser, né, sem querer. Faça o hoje, sem se importar com amanhã, né? Buscar o reino do céu e os demais será dados em acréscimo. Então, se você faz a sua parte, você olha, você já vê um outro contexto, você vê uma realidade diferente, então você não se preocupa que aquela pessoa vai se melhorar ou não. Aí é com ela, aí é o livre-arbítrio dela, né? Você está emanando, fazendo, né, a tua parte, e o outro ser vai depender muito do coletivo, da mudança, né? Vai também estar despertando, né, no tempo da própria pessoa, né? Claramente, enquanto nós fazemos isso, nós podemos mandar um material, mandar um videozinho, fazer companhia, né? Que aí é o nosso teatro aqui. Aí é o personagem, é o que o personagem faz. O meu personagem, ele vem e faz vídeo, né? Enquanto passa por todo esse processo. Então vem e faz vídeo. Qual a utilidade disso? Não sei, né? Faz parte do todo, né? Então eu também observo isso acontecendo para aprender. Então eu também aprendo muito com o que eu venho aqui fazer. Então assim, a pessoa vai mudar a realidade dela, vai por uma religião, vai ter uma companhia, né? Se alguém que tá junto com a pessoa, vamos por um cônjuge, né? Alguém familiar, então faz parte da realidade daquela pessoa. Então faz parte que a pessoa participe, mas faça isso de maneira mais serene possível, mais tranquila possível. Eu fiz uns vídeos anteriores aí de como você, por exemplo, ver como estão suas emoções, ver como que o meio, como a Matrix controla suas emoções, ou seja, você que está no controle, porque faz tempo, faz parte. Por exemplo,
é preciso controlar as emoções, é preciso controlar o pensamento da mesma forma que você controla seu corpo físico. Quando eu vou andar, eu controlo meu corpo físico, eu equilibro, então eu caminho. Nas emoções, idem. Então eu tenho que controlar as emoções para eu caminhar emocionalmente, né? Ser equilibrado, os pensamentos também, para que eu seja equilibrado, né? Nos pensamentos, para que minha consciência esteja em equilíbrio. Então como que você percebe quando a Matrix está batendo em você e você não percebe? Só um exercício, né? Por exemplo, rapidinho aqui. Coloca um filme que você gosta, ou vai ver um filme, por exemplo, você começa a assistir, você começa a ver que as suas emoções começam a ficar atreladas ao filme. Então se tá uma cena ali de perigo, né? Você fica lá tenso, né? Opa, tal, né? Uma cena de ação, então a pessoa tem aquela tensão, né? De desespero, de tristeza, às vezes a pessoa se emociona. Então, ou seja, as suas emoções, você não está em pleno controle e domina as suas emoções. Então observa isso, então faça a respiração consciente, em meditação enquanto você assiste, né? Só um exercício assim basiquinho, né? Enquanto está ali na ação, repara como o seu corpo físico está reagindo, né? Tá ali um momento tenso, a pessoa fica com os músculos rígidos, né? Aí você percebe e fala, opa, não precisa, né, tá reagindo lá, é uma história que está passando, né? Então você relaxa, então assista, perceba a vida de forma relaxada. Então faça isso treinando com o que você está assistindo. Né? Se é algo de ódio, se é uma notícia ruim, de forma relaxada, né? Quando a pessoa faz isso, ela não vai perder nada, porque o que acontece? Quando você trava, né, fica aflito, você colocou aquele filtro de medo, de tensão, então você não está vendo a cena total. Quando você relaxa, você vê a cena total, né? Então, de repente, por exemplo, o que parecia uma música triste, você já não vê mais uma música triste, você vê a arte ali. O que parecia uma cena triste, um quadro triste, você não vê, você começa a ver a arte, você começa a ver algo que está por trás ali, né? Seja ruim ou seja bom, né? Então isso é muito interessante. Então você começa a desenvolver um outro tipo de percepção, porque você já não está sendo mais bloqueado pelas emoções. Aí depois tem outro processo também, pelo pensamento. Você ficar assistindo e ficar julgando, tá achando todo o tempo todo, né? Ah, isso é bom, isso é ruim. Aí você tem que fazer a mesma coisa com o pensamento. Não, para, né? Assiste a coisa. E a forma de perceber é a mesma, é a atenção do corpo, é como o corpo está reagindo, né? Eu estou assistindo algo, eu estou travando, né? Eu estou indo, opa, eu estou ficando triste, estou ficando feliz. As emoções que eu estou deixando. Né, às vezes você quer que a montanha-russa te leve, porque era mó bacana você pular, né, e dar uma pirueta, né? Aí é legal, então faça isso, mas faça de uma forma consciente, ciente desse processo, né? Mas quando você está querendo buscar o equilíbrio, falar, agora eu vou treinar, buscar o equilíbrio, que nem o ninja lá, o samurai que treina, agora é treinamento, então eu vou, opa, equilibrado, vendo tudo o que se passa, né? Aí você realmente vai se fortificar fisicamente, intelectualmente, mentalmente, emocionalmente, né? E você vai caminhar na vida de uma outra forma. Né? E isso vai curar a depressão, né? Isso não vai curar, isso está curando, é um processo que está acontecendo e você só está se percaptando disso, se dando conta, né, do seu personagem e que contexto ele está inserido dentro de todo esse sistema. Então é isso, deixa eu finalizar. Já está um vídeo longo, acho que um dos mais longos que eu já fiz, quase 1h30. Espero que tenham gostado, né? Sempre deixo o meu e-mail aqui no cantinho, para que mandem, né, dúvidas, sugestões, falar, não entendi muito bem, explica melhor direito, porque alguns temas sempre dá para desmiuçar muito mais, né, porque assim, a coisa é incrível, né, cada tema que a gente comenta tal, e você começa a entrar nisso, a sua mente tal, e se expande, e você entra em contato com uma outra zona de pensamentos, né, porque é outra vibração. Então você era da 3, tá virando só 3, 4 já aumenta um pouquinho, 5 aumenta muito mais, a coisa ela se potencializa, né, ela se multiplica, centuplica muitas vezes. Então o material que você entra em contato é incrível, né? E isso vai depender da sua capacidade de processamento mental. Então sua mente vai pensar só nisso. Então minha mente, que eu falo aqui, é só isso, né? Sempre estou pensando em como explicar, né? E também em meios de como calar isso. Eu falo, não, agora eu quero ficar em silêncio, né? Só que não dá, porque o mundo está aí, né? O mundo não desaparece quando você fecha os olhos, né? Você que tem que aprender a ficar em silêncio, né? Então a informação mental, o mental terreno, o mental superior, está aí. E você está em contato com isso o tempo todo, né? E vai estar sempre lá. Então você tem que aprender a ficar em silêncio em tudo isso. Isso tudo, para mim, é incrível, né? É incrível, é um processo, assim, muito interessante. Que vale a pena, né? Você está fazendo as experiências, os testes, né? Tudo que você quiser fazer, tudo que for novo, vá lá, faça, meta as caras, leia novos livros, novas músicas, né? Tudo é um processo e quanto mais... Quanta coisinha nova que você vê, você ampliou o seu HD e tem um espaço lá disponível a você estar trabalhando essas coisas. Mas se você volta para o Matrix, você fica com aquele espaço disponível, fica um vazio, aí o vazio da alma ele aumenta, né? Então também é complicado e a Matrix vai querer aproveitar aquilo para ela, né? Esse é o problema. Viver numa dimensão mais densa
terceira, segunda, primeira dimensão, não é o problema. O problema são os parasitas, é a forma que tudo isso está sendo conduzido e controlado. Mas isso está em processo intenso de transformação. Intenso, né? Porque se você começar a olhar a sociedade, começar a ver as mudanças, é muito grande. Você vai ver muito caos, porque é muita coisa que resiste, mas tudo isso é positivo. Ok, fechando aqui 1h30. Muito obrigado e até o próximo vídeo.